Oi, pessoal. Agora voltei. Voltei para entrevistar o Ítalo Marcilli. Ítalo Marcilli, psiquiatra, formado pelo FRJ, mestre em matrimônio e família pelo Instituto de Ciências da Universidade de Navarro, na Espanha. Já foi psiquiatra forense e tem 5 filhos. E tem um livro incrível chamado Os 4 Temperamentos na Educação dos Filhos. O livro dele, Os 4 Temperamentos na Educação dos Filhos, e o outro livro, Terapia de Guerrilha, estão com desconto de 45% na minha livraria. Já contei que eu tenho uma livraria? Então, virtual, claro, né? livraria.ledanagre.com.br. 45% de desconto nos livros do Ítalo Marcilli e 16% de desconto no livro do Pondé. No livro Felicidade, que é um livro de debate entre o Pondé, o Cortella e o Karnal. Ok? livraria.ledanagre.com.br. Vou dar outro recado rapidinho, enquanto eu espero o Ítalo Marcilli. Por quê? Porque eu tenho o Clube da Notícia, que foi uma criação do Duda, que ele inventou, que vai toda noite ao ar, 8h30 da noite. É uma curadoria minha sobre as notícias do dia. Eu avalio e busco as notícias do dia para conversar com os membros do Clube da Notícia. Como é que você faz? Você se torna membro do Clube da Notícia e aí a gente conversa sobre as notícias do dia. Ah, claro, tem brindes também, tem coisas importantes. Por exemplo, a entrevista do Pondé foi primeiro para os membros do Clube da Notícia, a íntegra, depois foi para o site Ledanagre. Todas vão para o site, mas algumas delas passarão primeiro para os membros do Clube da Notícia assistirem em primeira mão. Esse é um dos lances. Luiz Sveiter. Bonitinha, né? A relação da gente é boa assim. Ítalo Marcilli, vou achar o Ítalo aqui. Procurar direitinho. Que tá aí uma coisa que eu não... Aqui, achei. Preciso visualizar para pegá-lo aqui. Ele aqui, ó. Adicionar. E eu sempre fico tenso. Oi, Beth Goulart, querida, tudo bem? Eu sempre fico meio tenso, sabe? Achando que não vai dar certo. Oi, Ítalo. Leda, tudo Bom? ótimo. E aí, como é que Tudo você bem tá? com você? Eu Tudo também, ótimo. eu também. Essa prisão domiciliar, mas tudo bem. Mas você tá em Desde São Paulo. segunda-feira. Você tá em São Estou em Paulo, São né, Leda? Paulo. Você não tá no Rio. Estou em São Paulo. Não estou no Rio. Você está Você no sabe Rio. que tô no Rio. Ano passado, um Hum, quarto da minha vida eu passei no Itaim, passei em São Paulo, de tanto que eu viajei. Conheço aí é agora com uma mesmo? palma na minha mão. Tô com saudade de São Paulo, para falar a verdade, e estou devendo R$ 8 pro garçom Antônio do Mister Bakery ali do Itaim, porque o meu cartão não passou, Leda. Eu fui comprar um café e aí eu já, porra, só habituê do lugar, tava ali todo dia, fui comprar um café, cadê que meu Apple Watch? Não passou, né? Não passou essa Ah, porcaria, não passou. eu acho Aí que é uma eu, complicação isso aí. Meu filho vive porra, não complicado com esse funciona. cartão assim. Não funciona. Aí eu falei, Antônio, eu tô sem cartão. Ele falou, doutor, faz o que tem que fazer, depois você me paga. Quem disse que eu voltei a pagar o Antônio? Tadinho do Antônio. Antônio, se você estiver me ouvindo, beijo pra você. Quando a quarentena passar, eu vou te dar em triplo o que eu tô te devendo. Mas Isso se foi em alguém passar dezembro, pelo. Leda. Tem meio ano que eu tô devendo ao Antônio. Meio Nossa, tem que ano eu tô pagar o devendo juro oito aí, tem que reais. pagar juro pro Antônio. Se alguém passar pelo Mister Baker do Itaú, dá um toque no Antônio, né? Se alguém passar por Porra, lá, por de favor, repente, pessoal, exatamente. ele vai Coitado. pagar, ele deve e não nega. Devo, não pago, nego quando puder. Essa que é a coisa. Ítalo Marcilli. E agora, José, para onde? Para onde vamos nós? Você que é psiquiatra, eu estou com muito medo do que pode estar acontecendo com a cabeça das pessoas. Você tem uma referência disso? Claro, Leandro, isso aí é uma coisa que falo por dois ângulos, tá? Então tem o primeiro ângulo, Tá. que é o ângulo absolutamente tradicional da CDC, né? CDC, a Central Disease Control americana. Assim que começou o Covid, eu comecei a falar, falei, olha, coisas acontecerão. Entre elas, obviamente, os agravamentos dos transtornos de ansiedade. Ponto. Mas isso é óbvio, né? O que é a ansiedade, Leda? A ansiedade é o seguinte, não sei se você já teve alguma crise ansiosa, eu já tive,
40% da população Não. já teve crise Eu sou ansiosa. ansiosa todo dia, mas uma crise mesmo eu nunca tive. Então, o que é ansiedade? Ansiedade é antecipação para um momento presente de um risco futuro. Então, claro, eu tenho, por exemplo, medo de aranha, né? Medo de aranha. Imagina, as aracnofobias, as fobias específicas estão dentro dos transtornos ansiosos. O que é isso? É o seguinte, olha, não está acontecendo nada, é só uma aranha que está na parede. Mas a pessoa que tem fobia de aranha, ela começa a imaginar que aquela aranha vai se materializar num grande vilão, vai mordê-la, vai picá-la e ela paralisa, ela morre de medo, né? Essa é mais ou menos a origem das fobias. Tem as fobias absolutamente generalizadas, ou seja, eu não tenho medo nem de uma aranha, nem de uma agulha, eu não tenho medo porque eu estou sem dinheiro no banco. É uma sensação de que algum mal futuro vai me acontecer no momento presente. Isso dispara na gente uma série de componentes fisiológicos que, por exemplo, nos levam a boca seca, taquicardia, pensamento acelerado, alteração de sono. Pois bem, o que a gente está vivendo no presente momento, Leda? Uma ameaça de um tamanho gigantesco, é uma pandemia e o pior, invisível. Ou seja, eu não sei nem aonde está. Né? Onde está o Covid? Será que o Covid está aqui na minha tela? O Covid está na maçaneta que eu acabei de abrir a porta? Eu não sei onde está o Covid. Todo mundo vai ficar ansioso com esse negócio. Os meus pacientes, Leda, eu não estou mais atendendo em consultório, parei por um ano para poder escrever meus livros, para poder escrever meus cursos e me dedicar aqui à internet, mas os meus ex-pacientes, né, que a gente acaba tendo um baita de um vínculo, todos estão me ligando de novo. Né? Todos me ligando de novo, vou voltar a atender, inclusive, mês que vem. Né? Vou ter que voltar a atender. E o pessoal apavorado, morrendo de medo, né? É uma ansiedade generalizada. Então, por um lado, você tem os grandes órgãos de psiquiatria, né? A APA, né? American Psychiatric Association, a CDC, falando disso. Olha, o confinamento, a quarentena levará a lesões do tipo estresse pós-traumático, agravando ansiedades e depressões, inclusive tendo impacto, infelizmente, e aí com o coração cortado a gente fala, nos desfechos mais graves da psiquiatria, que são os suicídios, né? Eu vejo isso no consultório, né, também. Você está ouvindo um eco, não? Mais ou menos. Mais ou menos, mais ou menos. E eu tô sem fone também, Leda. Meu fone não tá muito católico, então não tô. Não tô. Agora, você tá com medo do Covid, Leda? Olha, tô com medo como todo mundo, mas não tô paranoica, não. Quer dizer, eu faço aquelas coisas tradicionais, limpo as embalagens que chegam, não tô saindo na rua. Não tá. Mas fazer o quê, né? Tô seguindo as regras. Dia das Mães foram te visitar, Leda? Te deram beijinhos? Quem? Teus filhos, teu filho foram te Não, visitar. Meu filho me deu beijinho, deu abraço, sim. Tá bom. Também bom. Não ia dar para mim, já tô há 59 dias. Porra, quem aguenta? Isolamento, não dá para pessoa. E a gente vê nas estatísticas... A única hora que eu vou ver meu filho, tem que abraçar, não dá. Óbvio que tem, ó. E a gente vê nas estatísticas, isso aqui não é querer... Eu estava ontem mesmo conversando com um vizinho, que é muito ideologizado, ele é muito ideologia de esquerda, né? E fala, tem certas coisas, meu filho, que não são nem de esquerda nem de direita, são os dados, né? Os dados, assim, olha, vamos lá. Saiu dados de Nova York agora, 66% dos pacientes que estão internados por Covid estavam dentro de casa. Isso não tem a ver com Trump, isso não tem a ver com, Said Hussein Nasser, isso não tem a ver com ideologia islâmica, não tem a ver com ideologia de direita, de esquerda. É o dado. O vírus não respeita a quarentena. Isso é uma coisa muito curiosa. A gente vê cada vez mais fora, 66% das pessoas que estavam em casa foram contaminadas, meu filho. Olha, o que é, né? Falando agora que a gente tem que cuidar muito de receber as coisas, a feira, o supermercado de máscara e limpar os legumes e as frutas e tal com máscara. E só depois tirar, porque pode se contaminar ali. Se você ficar muito paranoico também, quer dizer, claro que eu não quero pegar o vírus, estou me cuidando, ponto. Mas você tem que ter um limite também, né? Tem que ter o limite da vida, porque isso é uma outra coisa, Leda, assim, eu sou médico, né? E a gente tem uma disciplina na faculdade, né, da CCIH, que é a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar. Leda, não é brincadeira.
Assim, é chato demais o jeito. Assim, a gente aprende a usar máscara, aprende a lavar a mão, aprende a calçar uma luva. Quando eu vejo o pessoal na rua usando máscara, sem brincadeira, eu tenho vontade de rir. Eu falei, esses caras não têm ideia do que eles estão Claro que fazendo. não tem. Outro dia, Leda, sem brincadeira, outro dia eu Todo fui no mundo mercado. conserta a máscara por aqui, que tem que ser por aqui, né? Outro dia eu fui no mercado. Coisa. Eu fui no mercado. Aí tava lá comprando um negocinho, fui naquele guichê do presunto e do queijo, né? Observando, como psiquiatra, bom observador, tava ali observando a cena. Aí chegou o rapaz, né? Chegou o rapaz de máscara, né? Chegou o rapaz. Aí fala pra moça do guichê, assim, pra vendedora. Fala assim, você vai ver o que eu presunto? Aí a moça, hã? Aí ele, você vai ver o que eu presunto, fez o queijo? Aí ela, hã? Aí ele, 400 gramas de presunto, 400 gramas de queijo. Aí ele abaixou a máscara, cuspindo e tudo. Olha, A gente não tem a cultura da máscara, a gente vai ter que não aprender. tem. É óbvio que não tem. Vocês, É óbvio que não tem. médicos, o profissional de saúde ainda tem o contato com a máscara, com a luva, a gente não tem. Não tem. Então vai ter que aprender, vai ter Exato. toda uma história aí. Mas o que me preocupa mais é essa guerra ideológica. Assim, até a hidroxicloroquina virou uma disputa, né? É um remédio da esquerda, então, da direita. Então, todo mundo da esquerda critica. Agora a Itália está usando, a Espanha está usando. 72% do tratamento na Espanha está sendo com essa hidroxicloroquina. E agora? Entendeu? Essa politização, esse lado, eu queria falar com você sobre isso também, esse lado belicoso que a gente está no brasileiro, né? Tudo que você fala vira um momento, uma hora de discussão, de briga, de nós e É, eles. é uma coisa que, como observador do comportamento, eu tenho visto isso, né, Leda? E ontem eu quase falei com esse vizinho, mas não tive oportunidade, porque, enfim, estava fazendo outras coisas, né? Não consegui parar e falar assim, olha, quase que eu apontei para ele e falei, veja como é curioso, né? Às vezes, pelo fato de você ser homossexual, de esquerda, ter cabelo embaixo do braço, ter cabelo azul, né? Os estereótipos do pessoal revolucionário de esquerda, né? Quase como te obrigam a ser contra a cloroquina. E se você, no entanto, sei lá, é eleitor do Bolsonaro, é pró-Trump, você tem que ser a favor da cloroquina. Até isso foi politizado. Né? Foi. Até isso foi politizado. Olha, meu filho, eu sou médico, a gente é médico. Leia os estudos. É simples assim. Olha, a cloroquina é a salvadora da pátria? Olha, Não. é um ótimo remédio. É barato, efeito colateral baixíssimo. Ela, enfim, não vou ficar discutindo aqui o É o mecanismo que de ação. temos para hoje, né, também. É o que temos para Né? hoje. Olha, Leda, é até bom. Vou te falar, é bom. Entendeu? Assim, é bom, a coisa é boa. Né? A cloroquina é um negócio bom. Agora, parece que né, a coisa... A mente das pessoas fica estulta, né? Fica ignorante, fica burra, porque ouviu assim, não, é o remédio do Trump. Você viu o Boulos esses dias? Soltou lá no Twitter dele, falou assim, quarentena contra o Bolsonaro. Falei, ué, então ele acabou de revelar, ele só não é a favor ele só é a favor da quarentena porque é contra o Bolsonaro, não tem nada a ver com saúde pública. Eu falei, olha, essa loucura sem fim. A grande questão, Leda, a gente que acompanha essa discussão, não sei nem se era esse o nosso assunto hoje, a gente desandou a falar aqui, você me desculpa, me corta quando for a hora, hein? Mas a grande questão é que politizaram tudo e a verdade é que a gente não tem muita segurança das coisas. A gente não sabe exatamente que funciona. Por exemplo, você vê a Suécia, Estocolmo lá. Uhum. Não fizeram quarentena alguma, não tem lockdown nenhum. Eu tô quase viajando, tô doido para viajar, tô quase pegando um avião indo para Estocolmo, ver lá o Rio, ver Malmo, aquele prédio lá. A única coisa que tem em Malmo é aquele prédio torto. Porque lá não tem quarentena, não tem nada acontecendo. Taiwan não tem quarentena, não tem disseminação de doença. Olha, cada lugar se comporta de um jeito. Esses governadores, né, que se atêm a esse tipo de conduta e falam sem nenhum tipo de medo, inconstitucionais e ditatoriais, esses sujeitos são acelerados, né? Esses sujeitos são sujeitos sem cérebro. Porque, evidentemente, nada indica que essas medidas elas diminuem a progressão da doença, a disseminação da doença. Isso não é o Ítalo que está falando, eu sou só um médico latino-americano com algum dinheiro no bolso, mas só um médico latino-americano. Olha, mas todos os dados internacionais, inclusive da OMS, né, que não é flor que se cheira, inclusive ela fala, olha, cada um faz de um jeito, meu filho. Vocês têm que ver aí como é que vai fazer. Entendeu? A gente não sabe. Agora, São Paulo
soldando. Você viu essa, Leda? Soldando comércio. O Dória mandou solda em comércio, não pode abrir a porta, solda. Meu Deus do céu, cara. É assim, é o papai Dória, né? O papai Dória, obrigado por me defender, papai Dória. Eu acho muito obrigado, né? Assim, cara, A isso é situação está absurdo. dramática, porque eles tiraram, agora fizeram um rodízio, as pessoas que têm que trabalhar, porque têm que comer, estão se espremendo no ônibus, então não adianta usar, estão até de máscara. Mas o que adianta usar máscara? Todo mundo igual uma sardinha em lata no ônibus. E aí todo mundo discutindo a academia de ginástica e o salão de cabeleireiro que o Bolsonaro não contou para o ministro. Também ele podia ter falado com o ministro, né? Não custava nada ter falado antes. Também, fala francamente, né? Como é que ele toma a Francamente, decisão não fala com o ministro? Mas é ele, né? é ele, E pô. também como é que a assessoria do ministro não presta atenção no que o Bolsonaro fala, já que ele fala tanto, né? Porque ele fala todo dia, 2 vezes por dia no mínimo. É Então a isso aí. assessoria tinha que se ligar Tinha também, que se ligar, para tinha que se contar o ligar. ministro. Com certeza, Ou Leda. ligar a televisão, não sei o que eles tinham que fazer, mas tinham que fazer alguma coisa. Mas, enfim, Ah, hoje a e aí no grande meio discussão desse é essa. caminho, no meio de todo esse caminho, tem uma outra coisa da qual você fez parte por muitos anos e graças a Deus agora você é independente, chamada mídia, né? A mídia, ela é terrível. Assim, olha, uma pessoa que eu amo, uma vez me falou, eu estava numa conversa, estava vendo essa pessoa conversar, e aí perguntaram para ela assim: você não lê jornal? Né? Como que diz assim, nossa, você não lê jornal? E essa pessoa deu uma das respostas mais geniais que eu já ouvi. Ela falou o seguinte: não, minha filha, é que para ler jornal eu tenho que estar muito bem informada. Foi a resposta que ela deu. Eu falei assim: ó, é isso aí. Para ler jornal hoje em dia, você tem que estar muito bem informado. Senão, Ótimo. porra, tu não consegue saber onde vem. Então, eu É fiz loucura. o Duda inventou uma coisa chamada Clube da Notícia, que eu estou fazendo toda noite. Me 8h30 explica da isso, noite, Leda. você vai Eu ver. tava ouvindo antes de entrar. O que é o Clube da Notícia? Ah, Clube da Notícia, que é o seguinte, eu faço uma curadoria das notícias do dia. Das notícias como elas são, sem tomar o lado, entendeu? Das coisas. tá. Por exemplo, hoje eu vi um debate entre o Zema e o governador de Minas e o governador do Rio Grande do Sul. Se eu Sim. falar nisso, eu vou contar. O governador de Minas falou isso e o do Rio Grande do Sul falou isso. Você que está em casa vai decidir qual dos dois você achou mais lúcido. Bacana. Entendeu? Eu gosto Bacana. do jornalismo que eu sempre fiz, que é o de Isso. deixar a pessoa tomar a decisão dela, entendeu? Ter a opinião dela. Ela Você está precisa ser informada noticiando, e né? não manipulada, né? Óbvio, você está noticiando, você não está manipulando. Agora, você entra numa redação, eu conheço esse jornalista assim. Ô, Leandro, não precisa falar, não precisa se Não, comprometer, agora deixa que eu tá falo. difícil. Nesse momento está Mas tá complicado porque difícil. é muito agressivo esse tipo de jornalismo. Né? E a CNN chegou também tentando fazer um jornalismo tipo americano, e também muito Mas, contundente, né? não E as sei. situações são muito difíceis. Se você. É aquela música da Ana Carolina, eu vou te dando linha, Exatamente, exatamente. para É deixar isso você aí. se enforcar, entendeu? Tá. O barato é ouvir a pessoa, deixar a pessoa falar. Ô, Deixa Leda, falar, entendeu? Tu tem saudade da televisão? Não, eu estou Não felicíssima tem? com o YouTube. É, Eu estou adorando, porque é outra liberdade, né? pô, total, né? Eu Nossa, fico, é às outra vezes eu sou coisa. convidado para ir para televisão, eu fico pensando assim, cara, que papel de idiota que eu fiz aqui. Você não pode falar o que Por você quê? quer, você não tem liberdade, tem uma pauta totalmente engessada. E eu sou, apesar de não parecer, eu sou muito educado. Então, assim, claro, eu tô na casa dos outros, eu vou seguir a regra, eu vou, porra, obviamente, toda a conduta, né? Então, assim, eu acho que a televisão, ela tem um poder de comunicação intensiva muito baixo. É um poder de comunicação extensiva, né? Quer dizer, ela penetra todas as casas, né? Não pede licença para Ela entrar, então entra tem na uma casa das pessoas. obviamente, eu entendo. Se, por exemplo, me chamassem para fazer um programa de televisão, eu aceitaria, provavelmente, para testar, enfim, linguagem, mas eu entenderia que eu teria que ter assim, uma redução de linguagem monstruosa. E entendo que seja real, que seja bom, porque, óbvio, né, você está na casa dos outros, né, enfim, sem pedir permissão para entrar, e você tem uma etiqueta para poder conviver com as mais diversas famílias, né? Agora, isso aqui é uma maravilha, né, Leda? Isso aqui é uma delícia, né? Isso aqui Eu é acho. livre, é outra coisa, é uma viagem. Agora vem Porra, cá, Ítala, eu fico muito impressionada com você, porque você tem 5 filhos. 6. 6? Nossa, mais um, achei que eram 5. Que eu Eu já saiba, tinha não, tô ficado brincando, tô impressionada com brincando, tô 5. brincando. E Tô você vai ter brincando. mais? Quer dizer, você vai fazer o time de futebol, é isso? Leda, vê se você concorda comigo.
quem chegou em 6 tem que chegar em 10. Concorda ou não? Agora tem que fechar. Tem que fechar a dezena, Leda. Ô, Leda, tem que fechar a dezena, porra. Agora, o meu medo, eu tenho um medo na vida que você sabe que o 7º filho são 6 homens. Pois é. Eu tenho 6 filhos homens. 6 O meu filhos medo, homens. eu tenho um medo real que se vier o 7º filho, a lenda diz que ele será um lobisomem. Então isso é o que me paralisa, Leda. Você sabe que tem essa lenda, você conhece a lenda do lobisomem, e aí a gente fica um pouco preocupado, mas fazer o quê, né? O que a sua mulher diz? Ela compartilha com Ela você? que Ela é a deixou de doida da esquecer? maternidade, Leda. Eu não Hein? tenho nada com isso. Ela que é a doida da maternidade, ela que gosta desse negócio aí. Ah, é? Ela que... É, óbvio. Agora, Ela é gostoso médica. isso. Ela é Ela é médica médica. também? Imagina aquela CDF primeira da turma, era ela. Ela era assim, imagina só, imagina uma médica bem sucedida, que vai, porra, tocar serviço, vai ser chefe de serviço, vai pro Einstein, samaritano, era ela. Bem, corre bem, casamos. No meio da residência, engravidou. Quem disse que ela quis voltar? Adorei esse negócio de ser mãe. Adorei esse negócio de ser mãe. Eu não estava nem formado ainda, estava para me formar. Aí a gente começou lá sem um centavo, sem ajuda, sem nada, formando um apartamentozinho deste tamanho. E aí começamos, aí a gente olhou para a cara do outro e falou assim, e aí, você vai ter filho? Aí a gente falou assim, vamos pensar nisso não, vamos ver como é. Aí veio um, veio outro, veio outro. Eu confesso para você que a única vez que deu um friozinho na barriga foi do 4º pro 5º. Quando ela engravidou do 5º filho, o José, eu, por 30 segundos, deu um frio na minha barriga. Aí eu ajoelhei na beira da cama, fiz uma oração e falei, tá bom. Aí pronto. Aí foi exatamente assim. Acabou. E aí veio o 6. Cara, mas sustentar esses meninos todos deve ser barra pesada também, né? E aí que tá o ponto, porque o pessoal vê hoje o Ítalo rico pra cacete. Eu tô com algum dinheiro, tá, Leda? Não tô querendo me gambar, não. Mas hoje em dia eu tenho algum dinheiro. Mas também ter filho assim, rico é mole. Eu falei, mas só que até ano passado eu não tinha onde cair. Eu devia, 250 mil pro Itaú, era o que eu devia ano passado. Não tinha onde cair morto. E a gente tinha filho do mesmo jeito, entendeu? Filho pra gente não é uma conta financeira. É uma outra coisa. Entendeu? É uma outra coisa. É a consequência natural de estar casado. A gente tá casado, somos saudávees, vambora. Vambora. Paciência. Isso é delícia. Vamos ter filho. Com as dores, com as alegrias, com as desventuras, com os desafios, foda-se. O que eu falo da conta financeira é porque colégio é muito caro, né? Colégio é caro, Leda. É caro, e ó, é caro. vou te falar, Leda, não é por nada não. E eu estudei na escola pública, mas na minha época a escola pública era boa. Né? Hoje em dia é tudo bom. Eu fiz tudo na escola pública tranquila. Agora, hoje em dia não é assim, né? Não. Hoje em dia a escola pública tem dois problemas. Hoje em dia a escola pública tem dois problemas. Um, ela segue exatamente a cartilha do MEC, né? O Programa Nacional de Educação, que é a Base Nacional Curricular de Educação, que é uma discussão que eu não vou entrar aqui agora, a menos que você me pergunte. Né? Que é, obviamente, no nosso tempo, né? A Unesco é um braço da ONU e a ONU tem, obviamente, seus interesses de esvaziar a soberania dos povos. Leiam, nossa audiência, leiam um livrinho que foi traduzido, eu li em francês já há muitos anos, mas foi traduzido, graças a Deus, para o português, chamado Maquiavel Pedagogo. Maquiavel Pedagogo, tá? Tem tudo ali documentado, você vai entender o que eu estou falando, beleza? Tá. Então, a escola pública é isso, é uma reprodução das diretrizes do MEC da Secretaria Nacional, da Secretaria Estadual de Educação. Somado-se a isso, desculpa o meu elitismo, Leda, as famílias são muito desestruturadas e muito ruins no colégio público. Muito mais do que na escola particular, né? Isso a gente sabe. É um elitismo, podem me xingar o que for, mas são os fatos, é assim que funciona, acabou, né? Nas escolas particulares, você não consegue mais ou menos selecionar as famílias, né? Aqui no Brasil tem muito isso. Na Europa, menos, né? Na Europa, o pobre tem uma certa moralidade, o pobre ele tem uma certa, né? Como que diz assim, é pobre, mas é limpinho. No Brasil, não. No Brasil, a gente sabe. A pessoa é pobre, é tudo estruturado, é uma confusão dos infernos. Eu sei que eu dei aula em catequese em favela por muitos anos, né? Então, estou falando com conhecimento de causa, né? Conhecimento de causa. E eu dava aula de catequese em favela, no Caju, aqui no Rio de Janeiro. Precisava entrar no meio da favela, catar os moleques e assim, as coisas bizarras, né? Coisas assim, inimagináveis que você via. Realidade de 90% do brasileiro. E aí, o que acontece?
O colégio, Leda, ainda tem a grande questão de que a metodologia aplicada no Brasil, e é um dado também, não é a opinião do doutor Ítalo. Quando a gente faz os assessments, né, a comparação, né, do resultado de proficiência em leitura e em matemática dos alunos do Brasil e com o resto do mundo, o Brasil está em último lugar em todas. Todas as tragédia. Isso é uma tragédia. Ó, e o Brasil mata 70, 80 mil homicídios por ano. Ou seja, este país é o país mais burro e mais assassino do mundo. Esse é o nosso país. Esse é o nosso país. E você vai pagar, aqui no Rio de Janeiro, para uma escolinha média, R$2.000. Uma mensalidade. A escola americana, a escola britânica está R$7.000 a mensalidade. Você pensa, o quê? O moleque sai o quê? O moleque sai com um diploma de astronauta? Só pode, né? O moleque sai com diploma de astronauta, sai com diploma de médico. Porque, pô, R$7.000 não é possível. 7 mil, nossa. É loucura. É loucura, é loucura. E você tem um livro que fala dos temperamentos. Os seus livros, aliás, eu ganhei de presente do Duda Dia das Mães uma livraria, chama livraria.ledanagli.com.br. Sabe quem é o campeão? Você tem uma livraria, Leda? Você tem uma livraria? Uma livraria virtual. Faz o jabá aí, Leda. Sabe quem é o cara da livraria? O que mais vende na livraria? O que mais vendeu tem 10 dias a livraria. Foi dia 1º de maio. Quem? Ítalo Marcilli. Ha! É o campeão da livraria. Aliás, os 2 livros hoje, tanto Terapia de Guerrilha como Os 4 Temperamentos, estão com 45% de desconto. Para meter bronca mesmo. Hoje é para arrasar. Tá bom. É verdade. Agora me conta desses 4 temperamentos. São 4 temperamentos mesmo? Leda, deixa eu te contar um pouco sobre o livro, tá? Que eu acho que é legal para a audiência. Este livro não foi escrito por mim. Ele não foi escrito por mim. Esse livro, Você copidescou, você pegou o livro... Porque existe um livro, Os 4 Temperamentos. Existe uma Não. Então, esse é uma literatura sobre 4 temperamentos. Eu acho elas todas fracas e ruins, tá? Por mil motivos. Então, o que eu fiz? Eu gravei um curso sobre os 4 temperamentos. É um curso bom, realmente bom curso. Peguei, enfim. Gravei um curso bom sobre 4 temperamentos, aliando simbólica, medicina grega e prática clínica. Foi o curso. Dei o curso. O curso é um baita bom sucesso, curso online, vendeu pra caramba. O pessoal só se falava de temperamento. Ninguém falava mais de temperamento. Aí você vê no Google, depois que eu dei esse curso, temperamento, o pessoal só fala de temperamento. Todo mundo, né? Meu gato tem temperamento, minha cadeira tem temperamento. Só queria dar temperamento para tudo, né? E aí, o que aconteceu? Uma editora, me ligou e falou o seguinte: Ítalo, vamos fazer um livro. Eu falei, cara, olha só, eu adoraria, só que eu tô com muita coisa, eu não vou conseguir sentar e escrever o livro. E aí falaram, por que a gente não transcreve a aula, o curso, e edita, e você dá uma olhada e corrige o que tiver para corrigir. Assim foi feito. Eu recebi o livro, li e falei, eu não escreveria esse livro, mas não tem nada de errado aqui, então pode publicar. Foi assim que foi feito o livro. E aí se tornou um sucesso, assim, louco. Extraordinário. Extraordinário. Foi, o Terapia de Guerrilha você escreveu? Aí o Terapia de Guerrilha é diferente. O Terapia de Guerrilha foi um livro... Os 4 temperamentos, o que é? Os 4 temperamentos é uma ferramenta antropológica muito interessante que pode ser usado para tudo, né? Pode ser usado para setor empresarial, pode ser usado clinicamente, etc. O que é o terapia de guerrilha, Leda? E eu vou te dizer uma coisa que pouca gente percebeu, porque pouca gente tem base para perceber isso, né? Então, um amigo meu, filósofo, professor da Universidade do Pará, um crânio, né? O professor Vitor Salles. Ele leu atentamente o meu livro Terapia de Guerrilha, não se impressionou com a parte da farra, porque tem uma farra no livro, né? Tem prints, palavrões, tem coisas esteticamente duvidosas. Ele não se impressionou com nada disso, porque ele me conhece, é meu amigo, e leu o texto. E falou, Ítalo, isto é um tratado de antropologia. E eu falei, tu entendeu exatamente o que é essa porra desse livro. Esse livro é o seguinte... A gente vende lebre por gato. É o contrário. A gente vende lebre por gato. O cara vai assim Meu livro tá lá assim, como ligar o foda-se?
Enfodere-se. Esse livro de autoajuda tá o meu lá no meio. Pô, como que não quer nada. Aí o cara vê uma capa bacana, um negócio assim, chamativo, e pega. E ele acha que tá pegando uma autoajuda. Quando ele começa a ler, que foi o que eu quis fazer, eu falei assim, ó, eu vou usar a linguagem mais turning pages que eu consiga. O livro é bom, você fica lá dentro e não sai, né? Assim, ó, eu vou usar assim, ó, usar um turning pages, o cara vai ficar colado no meu livro. Para no final do livro, o cara saber mais antropologia do que um filósofo da USP. E é o que acontece no meu livro. Nesse livro, tem toda a informação. É bem adequado para esse momento que a gente está vivendo? Por quê? Qual que é a grande crise de sofrimento, Leda? Né? A gente vê, você conhece, a gente conhece, as pessoas, elas são pessoas boas, a maior parte das pessoas que são pessoas boas, não são pessoas que estão sofrendo, pessoas que não conseguem, tocar um casamento, tocar a vida com um filho, emprego é uma merda, pessoa, eu não estou satisfeito no meu emprego, eu não encontrei minha religião, estou com um vazio no peito, são sofrimentos reais, era isso no meu consultório todo santo dia. Você olhava para isso e falava assim, caramba, é verdade, a pessoa está sofrendo. Por que a pessoa está sofrendo? Em primeiro lugar, e sem nenhum tipo de medo de falar isso, a pessoa não sabe o seu próprio tamanho. Ela não sabe o tamanho do seu próprio coração. Ela não sabe a envergadura do que é ser humano. Foi vendido pra gente há pelo menos, sei lá, 70 anos que ser humano bem, não matar, não roubar e comer e beber e ter uma boa casa. O sonho da classe média, né? Casa própria e carro do ano. Esses são os sonhos de um bom cidadão. Eu não roubo, não mato, tenho minha casa, né? E tenho o carro do ano. Pronto, essa é a vida. Quando você olha, por exemplo, para um sujeito, né, Leda? Um sujeito austríaco, né? Viktor Frankl, vai ao campo de concentração, médico, psiquiatra, vai ao campo de concentração despojado de tudo. Despojado da esposa, dos pais, dos seus sonhos, da cátedra universitária, da sua posição de diretor de um hospital. Ele é despojado da sua liberdade, das suas vestes, do que ele gostava de comer. E dentro daquele lugar desesperado, chamado campo de concentração, ele repara que algumas pessoas continuam 100% livres. Ele fala, olha, então a liberdade, ela não está nisso, não está no comer e no beber. A liberdade, ela deve ter uma outra sede. Deve ter uma cátedra, essa liberdade. A liberdade, ela mora no coração de um homem que ama alguém, serve a um ideal e aceita o sofrimento inevitável da vida. Quando a gente pisa nessa trinca, a gente se torna livre. E essa liberdade é o que dá o sentido da vida. Viktor Frankl, isso não é meu, isso é do Viktor Frankl. Falou, olha, quando você lê o meu livro, você ganha de novo de modo divertido, irreverente, porque foi assim que eu quis fazer. Eu poderia ter feito um livro super chato e acadêmico. Não fiz, quis fazer um livro divertido. Um livro divertido, irreverente, que você, quando termina o livro, fala assim, cara, o homem é maneiro. Assim, porra, tem coisa aí, Leda, tem coisa aí. Tava achando que era só comer doces da Sortir Doces. Tem mais coisa. Tem coisas aí. Eu acho que tem algo a mais. Eu acho que dá pra amar, dá pra servir os outros, dá pra rezar um Pai Nosso, dá pra dar esmola pra mendigo. Dá pra, honrar meu pai e minha mãe. Dá pra sorrir sem ser chato pra caralho. Dá pra... desculpa, chato para caramba. Não sei se pode falar palavrão aqui no seu programa, você me desculpa. Dá pra ser uma pessoa assim que olha pro outro, se compadece, abraça, chora junto, se importa, entendeu? Porra, que legal ser gente, né? É bom ser gente. É gostoso ser gente. Isso se perdeu. Quando Sartre fala l'infer c'est les autres, quando Sartre vem e fala assim, o inferno são os outros, fala, pô, Sartre, tu tá convivendo com uma galera chata pra caralho. Porque na verdade, tem uma galera maneira aqui, sacou? Tu pode ser um cara legal, Sartre. Deixa de ser um pé no saco, entendeu? Porra, deixa de ser chato, entendeu? Para de reclamar da vida, cara. Pra um sujeito, Leda, chegar e falar assim, l'infer c'est les autres, e ele não tá deprimido, não tá doente, esse cara é chato pra caralho, entendeu? Como assim o inferno são os outros? Cara, vamos tomar um chá. Raquel, toma um café, Ledinha. Vamos tomar um café, Leda? Me conta da tua vida. Pá, é uma delícia. Concorda? É uma delícia. Né? Porra. Viver é muito bom. Você acha que viver é muito perigoso ou não? Ué, viver é perigoso porque o final da vida a gente não sabe para onde vai, né? Quer dizer, a vida ela é um itinerário que em si pode ser terrível ou delicioso, isso importa em nada. Né? Se a gente olha para a estrutura antropológica do homem e não tem nada a ver com religião e com fé,
Isso basta uma visão da razão, a razão da conta de enxergar uma coisa. Uma coisa, a razão da conta de enxergar, e eu não vou me estender aqui, mas isso no curso que eu dou fica muito claro. Né? Olha, para começar, Leda Nagli. Não vou te perguntar a sua idade, Leda, porque isso seria absolutamente... Eu posso falar. Não, isso seria absolutamente... Quantos anos você tem, então? Fala aí, Leda. 69. Tá bom. Então, Leda Nagli, com seus 49 anos, ela não é mais, né, uma menininha que era aos 3 meses de idade. Todas as células da Leda Nagli foram para o espaço. Já não tem mais células que ela tinha quando ela tinha 3 meses de idade. É outra célula. Ou seja, materialmente, Leda Nagli é outra pessoa. No entanto, Leda Nagli segue sendo Leda Nagli. Leda Nagli olha-se no espelho e fala, eu sou eu. Ainda que toda a matéria dela tenha mudado. Só com esse olhar, a gente percebe uma coisa. Fala, olha, o princípio de identidade, ou seja, aquilo que faz com que Leda seja Leda, não é a matéria, é uma outra coisa. É uma coisa que em filosofia a gente chama de forma ou fórmula. Por exemplo, Leda Nagli, imagina que Leda Nagli agora fez aqui uma entrevista com o Dr. Vitor Sorrentino, nosso grande médico. Isso. E Vitor Sorrentino, eu sei que você fez, e Vitor Sorrentino falou assim, Leda, eu acho que você precisa emagrecer, eu vou te prescrever frango com batata doce por 1 ano. Imagina que Leda coma frango com batata doce por 1 ano. Deixa eu te fazer uma pergunta. Olha que coisa curiosa. Leda come frango com batata doce por 1 ano. Ao final de 1 ano, Leda será Leda ou Leda será frango com batata doce? Ué, Leda continua sendo Leda. Mas por que isso acontece? Entrou frango com batata doce. Por que ela não se transforma em frango com batata doce? Que pergunta estranha. Mas por que ela não vira frango com batata doce? Por que ela é Leda? Ora! Porque o princípio de identidade, aquilo que faz com que Leda seja Leda, não é material. É uma outra coisa. Que está na transcendência. Que está na transcendência. E está ligado à espiritualidade? Não necessariamente. Uma pessoa espiritualizada, uma pessoa católico, um kardecista, um protestante, ele vai precisar olhar para isso. Mas uma pessoa sem religião, a gente sem religião, a gente pode olhar para esse negócio e falar assim, olha... Mas você é católico, não é? Eu sou católico. Existe uma consistência que independe de fé. Isso não depende de fé, os fatos são assim. Os fatos são assim. Então, quando você fala assim, para onde caminhamos, essa é a pergunta, né? Fala, olha, essa vida material, ela tem suas delícias e seus desafios, mas existe uma outra vida que independe de matéria. E a gente já repara isso agora. Né? Existe um princípio de Leda, existe um princípio de Ítalo, existe um princípio de Duda. Esses princípios, eles não dependem da matéria e do tempo. Ou seja, ainda que não tenha matéria, ainda que não tenha tempo, continuará havendo Leda. Extraordinário. Leda segue existindo. Isso não depende de fé. Tem nada que ver com fé. Isso é estrutura da realidade. Tá? Estrutura da realidade. Então, sabe, uma pessoa que faça psicologia, faça psiquiatria, uma pessoa que queira viver e não ponha os olhos nessa realidade, ela está amputada. Ela não sabe. Ela está amputada. Ela está vendo um mundo, né, em 2 dimensões. Está faltando a terceira. Então, é claro que as análises, os desejos, os projetos, as dores mesmo, são todas, por assim dizer, diminuídas. São todas, por assim dizer, diminuídas. Isso é uma delícia. Como é que você acha que a gente vai sair desse momento? Porque é o momento mais inusitado das nossas vidas, né? Muito, né, A Lívia? pandemia, a ameaça do vírus, ele está em toda parte, ele ameaça, é uma faca no pescoço, porque eu então sou terceira idade, já sou ameaçada, já não posso sair de casa, acho que não poderei nunca mais, mas tudo bem. Eu vou manter o equilíbrio. E tudo isso somado, algumas pessoas ficando tão boas, né? Ontem a JBS doou 700 milhões, sei lá quanto. Olha, a JBS, até a JBS doa, entendeu? E tudo isso vai acontecendo na cara da gente, né? Vai. Aí as brigas, será que seria necessário mesmo esse isolamento? Será que a gente está fazendo a coisa certa? Como é que a gente vai sair disso? Tudo isso embolado na vida da gente. Como é que a gente vai sair desse caos? Leda,
A gente essência, a gente Sim, sim. na essência. Eu não sei se você concorda comigo, é uma visão que eu durante assim que começou a quarentena, né? E eu fui pego na quarentena também, porque apesar do meu trabalho ser uma boa parte dele ser online, eu dava cursos presenciais e tinha 21 cursos ao longo desse ano Tinha, para dar. eu não sei onde é que eu vi isso hoje, mas eu vi que vários, maio, adiado, não sei o quê. Fora do Brasil também tinha curso, não Tinha, é? então, exato, é. Então, assim, eu ia para Miami, ia para Lisboa, ia ser uma delícia esse ano, né? Tudo bem, é o que é. Não estou falando disso. Agora, percebendo assim como observador, né? Eu comecei a gravar lives 6h55 da manhã para ajudar as pessoas, acordar com elas, né? E, olha, que tal a gente ver o dia dessa forma, né? A gente pode ver de várias formas. Que tal a gente ver o dia desta forma? E aprofundei alguns e fui bloqueado pelo Instagram. O Instagram me bloqueia, que é uma beleza, Leda. Isso é uma outra questão, mas eu não vou falar disso aqui agora. Não, o Instagram está sempre me bloqueando. Também eles têm alguma razão, né? Eu fumo, falo palavrão, eles não gostam disso, eles acham isso ruim. Legal é falar de aborto e ficar rebolando a raba, né, em live, isso eles adoram, né? Agora, quando você não faz isso, eles não gostam muito. Mas, Leda Nagli. Leda, é uma alegria falar contigo, você sabe, né? Sabe que você é uma lenda, né? É muito legal Para falar com isso. contigo. Eu vi você falando isso no Instagram. Mas ué, o que você pode fazer? Você é uma lenda mesmo, fazer o quê? Porra, é uma alegria sem Adorei fim. a tua história. Agora, Ah, não sou, não. Mas vamos lá. Você acha que a gente vai as sair pessoas melhor se disso? deparam. Então, é isso que eu tava falando. As pessoas elas se depararam. Sou católico, né, Leda? E na teologia católica, para quem é católico mais sério, né? Enfim, existem. Eu entrei no catolicismo estudando, né? Não foi o contrário. Eu não tinha um berço, eu estudei e aí cheguei lá. E uma série de textos ascéticos, ou seja, aqueles textos que pretendem com que você faça ter uma progressão espiritual, muitos deles recomendam um exercício chamado Memento Mori. O que é o Memento Mori? O Memento Mori é o seguinte: lembra-te de que tu vais morrer. Memento, de memória, morre, de morte. Lembra que você vai morrer. Então, na teologia católica, é praxe, é uma prática habitual, toda noite, a gente lembrar que a gente vai morrer. A gente lembra que a gente vai morrer. É uma prática. Quem é católico mesmo, de noite, num certo momento da noite, um pouco antes de dormir, lembra que vai morrer. Pede perdão pelas merdas que fez, né? Agradece pelas coisas boas que o Espírito Santo inspirou e pede ajuda para fazer melhor aquilo que tu já fez bem hoje. É uma prática. No mundo pagão e no mundo sem religião, mesmo os católicos, mas os católicos não sabem dessa porra, ninguém sabe disso mais, ninguém lembra mais disso. No mundo pagão, no mundo sem religião, e é assim mesmo, né? A gente está muito envolvido com o quê? Apple Watches, iPhones, café expresso da Nespresso. Não, você quer o quê? Você quer um Livanto, você quer um Restrito, você quer um Lungo, você quer um descafeinado, né? Então depois uma carteira que eu comprei super especial da Gucci, né? E aqui o meu, né, cartão de crédito com limite, não sei o quê. E depois, eu tenho outro iPhone também. E por favor, esse pilô aqui não está funcionando. Coisas, né? Coisas que você conquista, que você precisa, que você perde. Onde é que está o limite último, que é a morte? O que a epidemia fez com a gente? No estalar de dedos e na Netum, todo mundo foi posto diante dessa realidade. Olha, as pessoas morrem. Tu morre. Tu morrerás. E essa é a reação. Essa é a reação interessante de se ver. Como que as pessoas reagiram diante dessa novidade. Nossa, que novidade! Eu vou morrer. Né? Alguns se desesperaram, outros se revoltaram, outros transferiram esse medo para os nossos governantes. Por favor, papai Dória, por favor, papai Witzel, me salva. Né? Mas que coisa, né? Isso é coisa de gente que nunca foi para a guerra, isso é coisa de gente que nunca lutou na trincheira. Veja você, Leda, eu fui militar, eu botei a farda, eu botei o colete, eu subi de fuzil na maré para pacificar a maré. Você acha que uma pessoa com o meu temperamento e com essa breve história vai olhar pro Dória e pro Witzel e vai pedir ajuda pro papai Dória? Mas, meu filho, eu sou pai de família, tenho 6 filhos, meu cara. E eu vou tomar conta da minha família e eu vou assumir os riscos dessa porra.
Se eu vou morrer, eu vou morrer com dignidade. Eu já penso na minha morte todo dia mesmo. Eu já faço um memento mori diariamente. Então, nesse sentido, Leda, muita gente despreparada, ou seja, que estava levando uma vida, e você me permite aqui a licença quase que ofensiva, mas infelizmente absolutamente perspicaz e clara, pessoas que estavam levando vidas de cão, e não no sentido de vidas ruins, mas vidas caninas. Assim, olha, é comer e abanar o rabo, literalmente. Comer e abanar o rabo. De repente elas foram surpreendidas por algo. Eu sou um ser humano e eu morro. Eu tenho desejos, eu tenho aspirações. Eu vou deixar de fazer coisas que eu gostaria. Eu vou deixar de me reconciliar com pessoas que eu amo. A epidemia, a pandemia, o medo, né? O hype psicológico e midiático da pandemia poderia ter sido muito bem aproveitado no sentido do amadurecimento. A vida, você vai concordar comigo, a vida só faz sentido, né, se a gente tem o limite dela. Ela só faz sentido diante da morte. Se a gente pudesse viver eternamente nessa terra sem morrer, imagina que dias terríveis a gente teria. A gente não teria nenhum tipo de motivação para melhorar. A gente não teria nenhum tipo de frustração. A gente não teria nada. Porque assim, você não vai morrer, não vai acabar. Isso é uma meditação profunda. Olha, se eu não fosse morrer, a minha estrutura vital seria radicalmente diferente. Radicalmente diferente. Não teria não teria o amanhã. Né? Se eu não morresse, a vida seria um eterno hoje, sem sentido. A própria noção de progressão, de melhora ou de piora, de conquista ou de perda, não se colocaria. Quando a pessoa não pensa na morte, habitualmente, na morte dos seus entes queridos, inclusive, é óbvio que essa pessoa, ela vive uma vida infra-humana. Isso não precisa ter religião, estou falando de religião, estou absolutamente falando de religião. Falando do limite da vida. O que a pandemia dá pra gente? Essa novidade, você vai morrer. Leda, você vai morrer. Ítalo, você vai morrer. Duda, você vai morrer. A gente vai morrer. E as pessoas pegam desesperadas, agoniadas, algumas. Outras falam assim, eu estava sabendo já disso. Eu já sabia disso. Agora, deixa eu tocar minha vida. Né? Então, é claro, é uma grande oportunidade de autoconsciência. Uma grande oportunidade de autoconsciência. Né? Isso por um lado. E por outro lado, tem todo o grande campo das relações sociais. Olha, pessoas que não se encostam mais. Os abraços que me fazem tanta falta. Sou uma pessoa carinhosa que adora abraçar. Hoje eu encontrei com um amigo meu que foi fiscalizar a minha obra lá. Eu falei, porra, Renato, não posso te abraçar, meu cara. Ele, que pena. Aí bate com o cotovelo assim. É isso aí, tudo também é vaidade. Isso aí depois a gente resolve, né? Agora, acho que a grande coisa é, tu vai morrer, cara. E os espanhóis, tem uma corrente de filosofia espanhola, da qual eu gosto muito, Unamuno, Ortega, Pedro Weintraub, Julián Marías, Pedro Salinas, os poetas Machado e Antônio, Manuel e Antônio Machado, os irmãos. A pergunta desses sujeitos era uma e uma única, que é a única coisa que importa nesse mundo, que é a seguinte: não importa, eu não ligo para morrer. O que me importa é não morrer feito um idiota. Essa que é a grande questão deles. Assim, o meu medo é morrer feito um idiota. Essa que é a grande questão. Morrer todo mundo vai. Agora, o que você está falando da tua vida? O que você está falando da tua vida? Essa pergunta a pandemia põe pra gente. Agora, algumas pessoas, né, Leda, deitam no sofá e aproveitam miseravelmente o ócio e o nada. Né? Elas entram assim no estado de nada vital. Né? Um nada vital. Olha, bicho, eu acompanho gente morrendo. Eu dei plantão em CTI. E eu sei o drama que é a pessoa estar na passagem, olhar para a própria história, olhar para a própria vida e não se reconhecer ali. Reconhecer um vazio que não foi ela que fez. Foda. Você é muito irreverente nas respostas que você dá no Instagram, né? Eu vejo você, as pessoas te perguntam e você lapada mesmo, né? Pau. Você não foge da raia, você manda ver, né? Ao mesmo tempo que você fala profundamente da vida e da morte, você também dá um palpite assim, meu marido não olha para mim, não sei o que, você fala, né? Dá uma... Você tá feia mesmo? Você Leda. é assim também na vida? Leda, você é carioca? Esse é o seu jeito? Você é carioca, Leda?
Não, sou mineira. Ah, tu é mineira. Tá bom. Mas eu morei há Mineira, 40 anos no Rio, né? Eu sou mora 40 anos no mineroca. Rio. A Então resposta assim, correta é mineroca. Mineiro, então olha só. Vamos lá. Primeira coisa né? Eu tenho sangue lusitano e tenho sangue italiano, Hum. tá? Eu sou tijucano de origem. Isso diz muito sobre Opa, mim, tá? Diz diz muito sobre mim. muito, muito. Muito, Eu muito. tenho vontade de Né? escrever um livro sobre fazendo uma entrevista com os tijucanos, que eu acho que é Óbvio. carioca, mineiro, paulista, tijucano, gaúcho, Isso aí. não é? É É isso, uma ó. categoria. É uma categoria, é uma categoria. É. Agora, também nunca pertencia a Tijuca. Eu nunca pertencia a Tijuca. Eu sabia que eu era outra coisa. Mas eu tenho toda aquela, né? Essa Tijuca não saiu de você, não. Fica Aquela tranquilo, coisa ela não sai. tijucana. É Não, que eu nem gosto Minas, não disso. sai. Eu nutro, eu gosto. Olha, tem algo tijucano aqui que é boom, né? Tem coisas assim, que tem coisas que um bom Ah, vivant do Leblon jamais poderia fazer. Eu posso, porque eu tenho outro sangue, eu tenho outra origem, né? E tenho origem de imigrante. Minha mãe é portuguesa, órfã, e meu pai é italiano, veio italiana da máfia. Então, assim, tem um monte de coisa ali. E as pessoas perguntam assim, Ítalo, eu te conheço. Você é um doce. Você é uma pessoa assim muito amável. É, Você assim é carinhoso, né? Se você fica numa festa, você não precisa ficar falando o tempo todo, você consegue ficar ouvindo o tempo todo. Você não chega numa festa e começa. Eu não sou assim. Entendeu? Eu chego numa festa e, bem, eu fico ali com as pessoas. Se eu precisar falar, eu falo. Se eu não precisar falar, eu não falo, né? E as pessoas perguntam, então, isso que você faz no Instagram é um personagem? Absolutamente não é um personagem. Aquilo sou eu também. O que acontece, Leda, que eu acho, né? são vários ítalos. Você como comunicadora, você vai me entender perfeitamente. O que acontece? A pessoa vulgar, né? O engenheiro da Petrobras, né? O babaca da Petrobras, o engenheiro da Petrobras, é, é uma piada interna, desculpa, Leda. Tá. Acho que o contador, você está entendendo? Esse pessoal, o homem vulgar, por assim dizer, ele domina a técnica da contabilidade. O engenheiro da Petrobras domina a técnica da perfuração de poços, sei lá. Né? O médico domina a ausculta pulmonar, assim como o dentista domina a obturação de dente. Uhum. O comunicador, ora, se ele não domina a expressividade do corpo, da face, a modulação da fala e a intencionalidade da fala, seja através do conteúdo e da forma e da altura, ele não é um comunicador absolutamente. Então, quando as pessoas olham para um comunicador e olham para alguém e falam assim, olha, eu não estou entendendo, você está tão diferente hoje. Não é que eu estou diferente hoje, eu estou passando outra coisa hoje. Né? E é claro, como eu domino a linguagem, eu sei passar em vários níveis. Eu sei falar com a dona... Por isso que eu estou dizendo assim, se me desse um programa de televisão na Record, a protestante pobre, eu me comunicaria tranquilamente com eles. Por quê? Porque eu sei me comunicar com eles. Eu fui médico de pobre, eu fui médico do SUS durante anos. Eu sei fazer a dona Maria se apaixonar por mim. Assim como, se você me botar, sei lá, na Rede TV, no programa à noite, a Mauri Júnior com os granfinos lá, que sei lá porque eles veem esse a Mauri Júnior, a granfinaiada toda vai me amar. Por quê? Porque eu já tive uma gestora de fundo, eu já sentei na frente de banqueiro com 19 anos e seduzia. Eu sei dominar a linguagem, porra. Eu sou aluno do Olavo. Eu sou aluno do Olavo de Carvalho. Eu morei com o Olavo de Carvalho em 2007, 2008. Eu domino a linguagem, meu Deus do céu. Então, assim, quando eu dou essas respostas, em primeiro lugar, eu dou para anônimos, eu não estou falando com ninguém. Então, a pretensão jamais é ofender. Aquela resposta é um arquétipo. A pergunta, eu escolho perguntas arquetípicas e dou respostas arquetípicas. Arquetípicos. De tal modo que sirva para todo mundo. Nas lives, a mesma coisa. Então, ainda fala muito palavrão. De fato, pega a minha evolução. Eu tenho 400 e sei lá quantas lives gravadas. Por 2 meses eu falei palavrão como um teste de linguagem e de impacto. Não mais. Então, é claro, isso assim, é o domínio da linguagem. Num país onde tem Guga Chakra, Miriam Leitão, esse pessoal assim, isso aí são as portas.
Não, o cara entra lá e parece que tá maconhado. A outra lá parece que, porra, tá rivotrilizada até ele não domina, não modula a linguagem, não modula a expressividade, você não sabe o que está acontecendo. Sabe? O presidente da República foi esfaqueado. Né? Minha mãe acabou de ganhar na Mega Sena. É a mesma expressão. Eles falam do mesmo jeito. Esse cacuete da bancada de jornal nacional, onde a imparcialidade, a ausência de primeira pessoa, a notícia cinza, isso aí é um dos grandes motivos da lesão da inteligência do brasileiro hoje. A não modulação da fala, do afeto, da expressividade, do coração, isso é terrível. E é por isso que o Olavo de Carvalho ganhou. Ele é o sujeito que fala com o coração na mão. Porra, ele ganhou tudo. O sujeito mais influente da América Latina é o Olavo de Carvalho. Óbvio, ele fala, ele sabe falar, sabe se expressar. Pega um Guga Chakra. E você foi aluno do Olavo? Você é aluno do Olavo até hoje? Sou aluno do Olavo. Você já encontrou pessoalmente com ele? Eu morei com ele em 2007, escrevi. Eu conheci o Olavo, um amigo meu chamado Henrique Cal me apresentou ao Olavo em 2003, Leda. E aí eu li tudo do Olavo de 2003 a 2007. Li tudo que você possa imaginar. Li e ouvi tudo que o Olavo tinha publicado e mandei um e-mail para o Olavo. Não sabia que ele estava morando nos Estados Unidos, mandei um e-mail para ele e falei, professor, já li tudo que o senhor escreveu, li muito do que o senhor sugeriu e queria um asilo intelectual. Será que eu posso morar com o senhor? E aí ele me mandou um e-mail, nunca tinha me visto na vida. Falou assim, pode vir. E você foi, claro. Eu fui, óbvio. Foi. Aí eu fui e fiquei lá um tempo. Não só foi, como ficou, né? Fiquei. E ele falou brincando assim, tem uma casinha de cachorro aqui, pode ficar e tal. Mas aí eu fiquei no quarto lá na casa com eles e tal. Então, Olavo, Roxane, Leila e Pedro, os 2 filhos, né? Esposa e os 2 filhos. Fiquei lá com ele um tempo, foi maravilhoso. Eu já falei com a Roxane por Zap, né? Quando eu fui entrevistar, fui marcar a entrevista com o Olavo, e ela foi super legal, assim. Ela que incentivou, né? A Roxane, agora, me diz uma coisa, porque a gente vai ter um tempo, eu vou ter que acabar. Eu ontem fiquei apavorada, porque eu vi você falando 20 minutos e a gente mata. Eu falei, pô, só 20 minutos, mas a gente vai dar 1 hora daqui a pouco. Olha só, como é que é ser pai? Vou te fazer uma pergunta agora pessoal. Eu tenho um filho só. Amo profundamente. Olha aí, Duda, olha a Duda, a declaração. É verdade, ele sabe. Ele nem aguenta mais tanto amor. Como é que é ter 6? Ama-se diferente? O amor é elástico bastante para atingir os 6 igualmente? É isso aí que a gente ia falar. Isso é uma coisa que a gente fala. Assim, o coração humano é uma coisa muito esquisita. Né? O coração humano ele não é de pedra. O coração humano ele é complacente. É muito estranho. Né? Então, uma coisa também que é óbvia. Não vieram para mim, pelo menos 6 filhos de uma só vez. Veio um depois do outro. Né? Então... Você foi amando, né? Depois... Foi uma progressão de amor. Exato, e o teu coração dilata. E acontece uma coisa muito curiosa, muito misteriosa, Leda. Os moleques se amam e se protegem. De tal modo que é muito mais difícil para mim educar o mais novo. Por quê? Porque eu tenho uma barreira de amor ali entre a minha bronca e o mais novo. Né? Então, por exemplo, imagina que eu queira brigar com o José, que tem 5 aninhos, que é o 5º. O Ítalo vai se antepor, o Antônio vai se antepor, o Álvaro vai se antepor, entendeu? E vai, de algum modo, tentar apaziguar, fazer um carinho, entendeu? Os moleques, eles se adoram. Os moleques, eles se protegem, se defendem. Eles estão fechados entre eles, entendeu? Se ajudam mutuamente. Você acorda lá em casa, as camas estão feitas. Uma coisa que sempre ficou muito clara lá, e pais escutem isso. Uma coisa que sempre ficou muito clara lá em casa foi o seguinte, olha, sempre tem aquele negócio, né? Você gosta mais de quem? Do papai ou da mamãe? Lá em casa é o seguinte, olha só, presta atenção. Aqui em casa é assim, ó. A pessoa que vocês mais amam chama-se sua mãe. Aqui vocês amam mais a mamãe, vocês estão ouvindo? Assim como eu. Eu amo mais elas do que vocês. Isso é uma segurança para as crianças, Leda, que é um negócio inacreditável. Quando os moleques ouvem que assim, ó, eu amo vocês, mas em primeiro lugar eu amo tua mãe. Só para vocês saberem, tá? Entre vocês, tua mãe é tua mãe, sempre. Os moleques sorriem e se acalmam. Os moleques sorriem e se acalmam. Porque o mito fundacional, ou seja, da onde esses moleques vêm? De nós. Se o mito fundacional, ou seja, se o vínculo de amor entre eu e ela está sólido e seguro, esses moleques vão estar sólidos e seguros.
O resto vai Então, naturalmente. vai naturalmente. E é claro Flui, que... E, ó, e flui. Leda, tu tem um filho, né? Eu Um? tenho um. Então você não sabe do que eu estou falando, porque deixa eu falar uma coisa que vai chocar toda a audiência. Meu É Deus. óbvio que a gente tem filho preferido, ponto. Não é afinidade, é preferido, beleza? Uhum, Existe beleza. filho preferido. Não direi quem Eu é, tenho afinidade mas e existe. preferência. Vai acabar o nosso tempo em 1 minuto. Ah, não! E Ah! eu não sei continuar, não sei prosseguir. Termina, termina. Mas eu adorei. Posso falar outra vez com você, numa outra oportunidade? Vamos, Leda, vamos falar de novo? Vamos, Vamos falar vamos. de novo? Foi uma delícia, foi Poxa, uma delícia, porque eu foi uma quero saber o delícia. teu futuro, qual é o livro que você está escrevendo, o que, que você está pensando, o que, que você vai olhar, como é que você vai conduzir o seu futuro. Bora? Quero saber tudo. Pode Como ser? queiras. Ó, dá uma audiência maravilhosa, 7.000 pessoas aí, ó que delícia. É, muito bom, né? Que ótimo. Depois vou subir para o YouTube e aí vamos descer a mão. Deixa eu falar uma coisa que é verdade. É uma honra falar contigo, Leda. Muito obrigado. Muito obrigado Imagina. mesmo. A honra foi Muito minha. obrigado. Você era super Tá? pedido no meu canal, super pedido. Todo mundo ficou muito feliz quando a gente Que bom. marcou. Eu também Que fiquei. bom. Eu te agradeço muito. Eu te Agradeço a adoro. todo mundo que está com a gente. Muito obrigada. Manda um beijo pro Valeu. Dudu. Valeu, fica Vou com mandar Deus. com certeza. Um beijão. Tá bom. Tchau. Tchau. Beijo. Esqueci de falar do Clube da Notícia, voltei. Clube da Notícia. Toda noite, 8h30 da noite, eu faço um boletim aqui do Clube da Notícia. Ou seja, eu faço uma espécie de curadoria das notícias do dia, sem opinar necessariamente, embora quando a gente escolha, a gente já opina, né? Mas as notícias que serão manchete, que serão destaque do dia seguinte. Venha ser membro do Clube da Notícia com a gente, ok? Valeu. Os livros do Ítalo Marcílio estão com 45% de desconto na livraria.ledanagli.com.br. É uma livraria virtual, claro. A gente espera vocês lá. O do Pondé, que foi quem eu entrevistei ontem, foi ótimo. Entrou hoje no canal Leda Nagli no YouTube, está com 16% de desconto. E amanhã entra no canal Leda Nagli a entrevista do Dr. Ives Gandra. Maravilhosa. Vale conferir com certeza. Boa tarde. Até mais.